A seleção perdeu a Copa do Mundo de 2022 e um dos principais motivos foi por não ter um psicólogo. Você acha que eu estou exagerando? Eu vou provar para você que não. E vou provar para você também que, por extensão desse raciocínio, quem tem um psicólogo vai conseguir melhor performance na vida, melhores relacionamentos e vai ser mais feliz. Mas me acompanha, porque nós temos aqui bastante discussão e nós vamos colocar Monja Coen e o Casagrande dentro dessa história aqui, tá bom? Mas antes, a vinheta. Ok, estamos aqui, ó. Sem psicólogo, o CBF tenta blindar elenco para a seleção não perder foco após as lesões. E a questão não é só o aspecto das lesões, tá? Tem a questão das redes sociais que afetam demais o clima, as discussões dentro da equipe e o trabalho do psicológico na questão de fazer a diferença na performance, porque hoje os treinamentos, os sistemas de trabalho, a questão da própria distribuição de jogadores, a estratégia dentro de campo são muito similares, isso é trocado, esses jogadores jogam internacionalmente e essas técnicas, as estratégias são muito conhecidas. Então qualquer coisa que você pode fazer a mais vai gerar uma diferença. E essa diferença pode ser, por exemplo, ter a calma, faltando 4 minutos para um jogo que você está ganhando, você saber acalmar, esfriar um jogo que falta 4 minutos para acabar, não é? Então, pensa comigo, claramente agora. Se a mente está mais calma, isso pode te ajudar a tomar melhores decisões. Será que só eu que estou achando isso? Olha aqui, ó. O goleiro da Argentina, Emiliano Martínez, conta que antes de ganhar a Copa América, depois das semifinais para as finais, ele passou a noite toda conversando com o psicólogo em preparação para as finais. Inclusive, a indicação de um psicólogo é algo que é feito pela Associação de Futebol Argentina para os jogadores, para a preparação da equipe. Então, veja que já estamos ficando para trás, né? Porque isso pode fazer a diferença num jogo, por causa da clareza no processo de tomada de decisão. Já pensou se você tivesse calmo, faltando 4 minutos para acabar um jogo, e você soubesse acalmar um time? Pensa nisso. E aí, para tomada de pênaltis, também não é a questão do mais nervoso, né? Vamos ver aqui a Monja Coen, que estava também nervosa com o assunto. Olha aqui, ó. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti. Por que que o Antony não estava lá? Por que que o Pedro não estava lá? Por que que o Neymar não marcou o pênalti? Por que que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não está com condição, não tem emocional para isso, gente. Que vergonha. Então você vê, ela destaca, não tem emocional para isso, né? Eu não quero culpar o Rodrigo por ter perdido o pênalti, né? Até porque o Marquinhos também perdeu o pênalti e é um jogador mais experiente. E o Rodrigo é o batedor de falta, depois do Neymar, o batedor de falta oficial da seleção e era o segundo batedor de pênalti da equipe, né? E já disputou final de Champions, tudo. Mas tem essa questão do preparo psicológico e ter um psicólogo que pudesse dar, né, uma orientação sobre a questão da estabilidade de cada jogador ali naquele momento, seria algo especial, né, para se pensar, né? Ou se raciocinar, né, do tipo, peraí, nós perdemos um pênalti, nós temos que antecipar o melhor batedor, né, porque senão é capaz do melhor batedor não bater o pênalti. Percebe que isso é sinal de que a mente está muito nervosa e está turva da tomada de decisão, né? É você perder um jogo porque você morreu com o Coringa na mão, entendeu? É essa a questão que mostra a falta de clareza mental. Mas você pode achar que eu estou exagerando, eu estou argumentando em causa própria, né, por trabalhar com psicologia. Tá aqui, ó, CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, promove encontro virtual, né, porque nós estava na época da pandemia aqui, 2020, sobre a psicologia do esporte nas categorias de base. Todas as categorias de base da Seleção Brasileira de Vôlei, das categorias de base, todas as categorias de base tem equipe de psicólogo trabalhando, tá?
Aí você fala, mas a equipe principal? A equipe principal também, tá? Aqui, ó. Seleções brasileiras de vôlei contam com preparo psicológico para a Liga das Nações, tá? Olha o que eles dizem. A atuação dos profissionais de psicologia do esporte faz parte da preparação de todas as seleções. Está dentro do plano de treinamento. O pilar da preparação mental é tão importante quanto os treinos na quadra e na academia, tá? Então, percebam isto. Percebam o quanto a seleção brasileira, que tem mais... Não é uma questão de falta de recursos, porque a seleção brasileira de futebol tem mais recursos do que o pessoal do vôlei. E o que existe é uma questão de um pouco de arrogância, uma soberba. Será que eu estou errado nessa interpretação? Vamos ver o que o Casagrande tem a nos dizer sobre isso. Aqui, ó, o Casagrande falando sobre esse mesmo tema. Ele não foi companheiro dos jogadores, ele não foi líder, ele não foi o psicólogo que ele falou que era, ele sempre recusou. Eu estava numa coletiva, eu não lembro se foi antes de 18 ou durante ou na Copa América, eu não lembro, talvez tenha sido até eu que tenha perguntado, porque eu sempre me preocupo com isso, se ele não ia ter um psicólogo na seleção. Fui eu mesmo que perguntei, se não ia ter um psicólogo na comissão técnica. Ele falou, não. A nossa comissão é super experiente e a gente cuida do lado psicológico. Ele como psicólogo é pior do que como treinador, né? Porque ontem ele abandonou os pacientes. Os pacientes em plena depressão, desesperado, chorando, né? Dentro do consultório, e o psicólogo levantou e foi embora tomar um café. Então você vê que o Casagrande destaca essa questão da importância desse apoio, né? Não, aqui especialmente num momento muito difícil, que também é importante, sabe? As questões de trauma, da sobriedade da pessoa, da dignidade do atleta que está passando por um momento difícil e o apoio que se dá, né, à pessoa, né, que está ali se esforçando pela instituição, né? E o Casagrande reforça isso depois de uma outra entrevista, num outro momento, que eu quero mostrar aqui para vocês. Só dá uma olhada. Vamos lá. Não é uma falha da CBF, nesse caso do Tite, porque foi o Tite que escolheu. Há alguns anos atrás, eu fiz essa pergunta numa coletiva e ele respondeu com muita indiferença assim, não, nós não precisamos, quem cuida da saúde mental, quem conversa com os jogadores, quem motiva os jogadores somos nós temos experiência suficiente para fazer esse trabalho. Eu vi a experiência do psicólogo Tite. A hora que o Marquinhos perdeu o pênalti, ele foi pro vestiário. Ele era o psicólogo, ele assumiu isso. Eu cuido da cabeça dos jogadores, nós temos experiência para isso, e abandonou. Eu faço uma comparação seguinte: chega um paciente num consultório psicológico, porque ele está com depressão, ele está com uma tristeza excessiva, está chorando, não está conseguindo fazer as coisas dele, e o psicólogo fala para ele assim, espera um pouquinho que eu vou sair, que eu vou lá tomar um café. Foi isso que o Tite fez, largou o paciente em plena crise dentro do campo. O psicólogo Tite largou seus pacientes em campos, jogado no chão. A hora que mais precisavam de um psicólogo, o psicólogo foi embora do vestiário. Então, a primeira coisa que a CBF tinha que fazer, na minha opinião, era ter um departamento psicológico, sim. Então, veja, ele destaca o departamento psicológico. E ele nem estava falando, por exemplo, como eu trouxe aqui para vocês, a questão, né, da seleção de vôlei, que tem em todas as categorias. Mas vamos além, porque tem a questão assim, de entender, né, que não é só para alta performance, né, mas para a vida. E o Casagrande vai abordar isso aqui, ó. Que a gente deveria refletir mais, porque é mais do que a questão só de precisar de um psicólogo para momentos ruins. Quem está cuidando desses jogadores? Por exemplo, nesse caso aí, acabou o jogo, já que o treinador abandonou os jogadores em campo em plena crise emocional, tinha que ter um departamento de psicólogo, tinha que ter um psicólogo ali, ou dois, para os jogadores entrarem e no outro dia, ir no hotel, bater um papo, falar qual é a angústia, qual é a dor que está sentindo, qual é a culpa que está sentindo. Psicologia, gente, não é motivação. Isso que o Tite fala, que o Tite acha que ou que a comissão técnica dele acha que é completamente falta de informação. Porque
Isso é bastante importante, né? Porque muita gente confunde mesmo e acha que vou fazer um trabalho, por exemplo, no caso de esportes, que psicologia do esporte é só motivação. E não. Né? Você vê no caso lá do goleiro da Argentina, eles até falam de como defender a estrutura psíquica de cada atleta em relação, por exemplo, ao que ele vê nas redes sociais, a cobrança e outra. E isso não está só relacionado à área de motivação, né? Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. Às vezes, a maioria das vezes, quando você está bem, você não está com problema algum, você vai fazer uma terapia e você conversa sobre os seus medos, sobre a sua ansiedade, sua impulsividade, suas angústias, mesmo sem estar mal. A psicologia não é quando a pessoa está mal. Não serve só quando a pessoa está mal. Você não precisa recorrer a um psicólogo quando você está no fundo do poço. Você pode recorrer ao psicólogo quando você está bem, só para se entender melhor, para compreender as suas sensações, as suas emoções. É para isso que serve a psicologia. A mentalidade da comissão técnica do Tite, dirigida, liderada por ele, é a seguinte: quem vai em psicólogo é louco, quem psiquiatra é louco. Esse preconceito idiota que ainda existe em... Então, o Casagrande foi bastante feliz assim em falar desse preconceito, tá? Porque eu vou ser sincero com você. Se você quer, não só a questão da performance, se você quer ter mais clareza sobre os seus problemas, se você quer melhorar seus relacionamentos, se você quer ser mais feliz, entender os caminhos da sua mente, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E um profissional para te ajudar nisso é, assim, um ganho de qualidade de vida. Se você achou essas informações importantes, esses comentários importantes, então compartilha esse vídeo e segue o canal, porque a gente vai estar colocando outras e outras coisas importantes para você aqui, tá bom? Um abraço.